Senhor presidente, muito obrigado. Uma boa tarde a todos os deputados, deputadas, servidores e cidadãos que acompanham essa nossa sessão. Hoje, dia 9 de agosto, é o Dia Internacional da Luta dos Povos Indígenas, uma data importantíssima para a gente reconhecer a dívida histórica que o Brasil tem com os povos indígenas. A gente está falando de quase 1 milhão de pessoas. Aqui no Paraná são mais de 30 mil pessoas que sofrem com violações, sofrem com o descaso, sofrem com a negligência do Estado brasileiro. E neste dia de hoje eu quero aqui lembrar alguns desafios que temos ocorrendo principalmente lá em Brasília. Algumas questões legislativas, parlamentares que ameaçam ainda mais esses povos, essas pessoas que historicamente têm sofrido com esses descasos. Eu lembro aqui, deputada Luciana Rafaim, o marco temporal. O marco temporal é a tese que determina que os territórios só podem ser demarcados se, em 1988, os povos indígenas já estivessem nesse local. Não reconhece que há um processo de retomada do território, que há um processo em que o Estado brasileiro, e aqui lembremos, durante a ditadura, as violações aos direitos indígenas ocorreram muito mais, só que elas não apareciam. Então, em 1988, com a retomada da democracia, com a Constituição, os povos indígenas foram reconhecidos. Nós temos aquele discurso célebre do Ailton Krenak na Constituinte, onde ele pinta o seu rosto com a tinta e faz o discurso ali, reforçando os direitos dos povos indígenas. O marco temporal é muito grave e ameaça a integridade dos povos indígenas brasileiros. Nós temos o PL 490, que pretende alterar o Estatuto do Índio e mudar as regras para a demarcação de terras com base neste chamado marco temporal. Nós também temos o PL 2633, que é chamado PL da grilagem, pois ele trata da legalização de ocupações irregulares em terras públicas. Ambientalistas temem que, ao invés de regularizar posses antigas, este PL dará anistia a quem invadiu, a quem desmatou ilegalmente terras públicas brasileiras. Nós temos também o PL 191, que é conhecido como PL do garimpo, que pretende regulamentar a prática do garimpo e a realização de pesquisas de recursos minerais em terras indígenas. Também é um PL que vai contaminar rios, vai contaminar os ecossistemas onde estão os territórios indígenas. Por isso tudo, senhor presidente, deputado Tercílio, de 22 a 28 de agosto, as comunidades indígenas brasileiras estarão em Brasília, no acampamento Terra Livre, e nós estamos apoiando essas manifestações para que os povos indígenas do Paraná, e aqui vamos citar, companheiros e companheiras, os povos Guarani, o povo Caigangue e o povo Xetá, que praticamente foi quase extinto no estado do Paraná. Esses povos estarão em Brasília e terão a sua voz ali ecoando. Eu quero dizer também, senhor presidente, agora há pouco eu estive no Palácio Iguaçu em reunião com o superintendente da SUDES, deputado Gugu Bueno, o Mauro Rockenbach, junto com parlamentares aqui da Câmara Municipal de Curitiba, para tratar especificamente do tema das casas de passagem indígena. Nós tínhamos aqui em Curitiba uma casa de passagem que foi construída, foi instalada na época do ex-prefeito Gustavo Frutti, por recomendação do Ministério Público. Nós sabemos que há uma tradição, principalmente do povo caigangue, de transitar, de andar pelo estado do Paraná, vendendo o seu artesanato, vendendo o seu trabalho. A casa de passagem foi fechada pelo prefeito Rafael Greca, logo no início da pandemia, e encontra-se até agora fechada. Nesses dias mais frios do ano, aqui em Curitiba, famílias caigangues que vieram para a cidade tiveram que dormir na rua, porque não tinham local. E eu quero aqui agradecer ao Mauro Rockenbach, que sinalizou que o estado do Paraná, o deputado Alexandre Cury, vai implantar 8 casas de passagem em 8 cidades paranaenses, em parceria, em convênios com as prefeituras, para que os povos indígenas tenham locais para se abrigarem, para estarem transitando nas cidades paranaenses, vendendo o seu trabalho e levando economia.
Deputado Goura, para concluir. Muito obrigado, senhor presidente. Então, esta é uma importantíssima notícia que, neste Dia Internacional da Luta dos Povos Indígenas, nós devemos celebrar que o Estado do Paraná avance onde o Estado brasileiro está sendo omisso, que nós possamos garantir pelo Estado do Paraná e pelas prefeituras políticas de direitos dos povos indígenas, porque do governo brasileiro a gente não pode esperar muita coisa. A gente está vendo qual que é a prioridade do governo Bolsonaro, que é o desmonte das políticas públicas, que é o ataque aos direitos humanos e o ataque aos povos indígenas. Obrigado, senhor presidente.